Colegas, bom dia. Good morning, everyone. Bom Quisiera darle dia. la bienvenida a Gostaria todas de las dar as expertas de boas-vindas alto a nivel todos de e la todas a Organización esse Panamericana de evento la de Salud por alto el Día nível Mundial de la da Organização Tuberculosis, Pan-Americana da Saúde denominado pelo Dia Días Mundial da Diferentes a Tuberculose, Tuberculosis chamado Oportunidades e Desafios en las para a Américas. Eliminação da Quiero Tuberculose informarles nas que tenemos Américas. Quero traducción informar simultánea a tres que temos idiomas, interpretação simultânea inglés y em três portugués. línguas, Ustedes espanhol, pueden inglês e elegir su português. Podem idioma de preferencia escolher o pulsando idioma no qual el querem globo que ouvir, está en la parte ouvindo, inferior derecha clicando no globo que porque está na pueden parte traducirla direita simultáneamente embaixo into English, nas suas Spanish or telas. Portuguese, and E at the agora ele está bottom of the repetindo screen essa you can mesma know informação you em click the inglês. interpretation globe Cliquem no and select the globo language of your terrestre, choice. ali vão Soy poder Pedro escolher Avedillo, o asesor regional de idioma. Sou tuberculosis en la Pedro Organización Avedilho, Panamericana de la assessor Salud en la de oficina de tuberculose Washington na y voy a OPAS, ser el em moderador del día de Washington, hoy. e serei o moderador do dia Como de hoje. saben, Como cada año el sabem, 24 de todos marzo os se anos, dia conmemora 24 el de Día Mundial março, de la celebramos o Tuberculosis, Dia un día Mundial da que nos sirve Tuberculose, para um recordar dia que a serve todas para las personas lembrar afectadas a por esta todas as enfermedad pessoas prevenible, afetadas por essa potencial doença y prevenível, reflexionar curável, y mostrar y sobre reflexionar a en los doença e avances que mostrar se están e pensar realizando. nos De esta avanços manera también nos alcançados. sirve para Também movilizar nuestro serve para compromiso mobilizar de nosso acción de alto nivel en el compromisso e mercado ação de de alto recursos que nos nível permita para que cumplir se con las ambiciosas metas traduza para poder em erradicar recursos la para cumprir com as tuberculosis. metas Como vamos a ambiciosas de ver, acabar com a habrá durante tuberculose. este evento Durante esse muchos evento, desafíos teremos importantes de muitos respuesta a la infección, desafios la respuesta a importantes la na região. tuberculosis, a la A intervención resposta todavía à recuperada del tuberculose, a impacto região se provocado está por recuperando do la pandemia impacto del COVID. produzido pela Los pandemia programas de da tuberculosis Covid. también saben Os que han sido programas da afectados más ellos. tuberculose Sin foram os embargo, mais tenemos afetados. muchas No entanto, oportunidades, como son temos los muitas compromisos firmes oportunidades asumidos e, por como los são líderes os mundiales que compromissos pueden firmes impulsar assumidos un pelos líderes impulso para mundiais que acelerar la podem dar um respuesta, pero impulso también para tenemos acelerar a nueva resposta, información, nuevas mas temos tecnologías, também novas estrategias que tecnologias, permiten innovación estratégias, que nos permitan intervenções hacer realidad inovadoras la que misión nos de eliminar la ajudam a tuberculosis. fazer realidade Precisamente a ese ambição es de el eliminar espíritu a del lema del Día tuberculose. Mundial de la E esse é o Tuberculosis de este espírito año. do lema do Sí, Dia Mundial da podemos combatir el TB. Tuberculose esse ano. Y lo que tenemos Sim, que hacer podemos como acabar com mensaje de a esperanza TB. de que es E posible a lograrlo, es un mensagem, a llamado a esperança, acelerar é el possível proceso de fazê-lo, combatiendo e la é tuberculosis uma para que este año convocação sea para el año acelerar o processo e que seja esse en o ano em que os esta enfermedad compromissos se que es el traduzem em objetivo ação. de Esse é o nuestro evento de hoy, objetivo do evento do dia liderazgo de hoje, de alto nivel comprometer a para avanzar liderança, a en la ação de alto eliminación con nível estas para fuentes avançar de na inversión de eliminação, recursos que investindo garantice el acceso recursos universal para garantir sobre un um enfoque acesso de universal poblaciones equitativo, en situación de enfocando vulnerabilidade. populações em situação de Para ello vulnerabilidade. contamos hoy con la Para participación de isso, unos temos invitados a de lujo participação de que van a compartir con convidados que nosotros su compartilharão visión y conosco ejemplos de sua mejores e visão innovadoras e prácticas exemplos de para melhorias así inovadoras acelerar el práticas avance para en la acelerar eliminación de la o tuberculosis en avanço la para a región. eliminação da Nuestra agenda tuberculose de na hoy região. está A encabezada agenda está por nuestro director de encabeçada por Organización nosso Panamericana de la Salud, diretor el doctor da Jarbas OPAS, o Barbosa. Dr. Jarbas También tenemos a la Barbosa. doctora Mónica Temos Alonso, também la a jefa doutora del Mônica Departamento de Alonso, chefe VIH-Sida da y Hepatitis unidade de Virales y TB, Tuberculosis VIH, en hepatites Washington. virais e tuberculose También contamos da con la OPAS em participación de Washington, e temos autoridades também a gubernamentais participação de de la región. autoridades de La saúde doctora dos Ethel países da Maciel, região. A secretaria de doutora Ethel Vigilância Maciel, Ambiental de la secretária de Organización de Vigilância Ambiente da del Saúde e Ministerio del Brasil. Ambiente do Ministério de El Saúde do doctor Brasil, Eric e o Ricardo Dr. Peña Eric Sánchez, Ricardo Penha viceministro Sanches, de la Salud vice-ministro da del Saúde Perú. Pública do Ministério da Además, también Saúde do contamos con la Peru. intervención de Temos Karen Rivas, também a intervenção responsable de de la Karen comunidad Rivas, de representante tuberculosis da y sociedade miembro también del civil da Comité tuberculose, Regional. membro Y do nosso terminaremos comitê el evento con regional, las e palabras de concluiremos o cierre evento com sobre as el palavras liderazgo de de la subdirectora de fechamento la pela OPS, nossa la doctora Rhoda subdiretora, Seeley a Thomas. doutora Rhoda Entonces, Seeley sin más Thomas. preámbulo, Sem quiero mais, darles las então, gracias a la vou audiencia que nos agradecer à acompaña el día de hoy plateia por que estar está aquí con conosco nosotros. hoje. Y ahora me gustaría E ceder el gostaria micrófono agora de dar a a nuestro palavra ao director, el nosso doctor Jarbas diretor, o Barbosa, Dr. para Jarbas que dé las palabras de Barbosa, para apertura ouvir del suas lanzamiento palavras de del Día Mundial abertura de la para o Tuberculosis. Por lançamento do favor, Dia doctor Barbosa, Mundial da adelante. Tuberculose. Dr. Barbosa. Thank you, Pedro. Obrigado, Buenos dias, good Pedro. morning, Bom dia, dear friend, Thelma Fiel. amigos. Não estamos ouvindo, diz a doutora Mônica. Agora sim, Vai- agora sim. Sim. Thank you, Pedro. Obrigada, Buenos dias, Pedro. good Bom morning, dia, my dear friend, Thelma Fiel. amigos.
Doutora Marcial, secretária do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde do Brasil, doutor Eric Ricardo Penha Sanches, vice-ministro da Saúde Pública, Ministério da Saúde do Peru, a senhora Karen Rivas, da Colômbia, Sociedade Civil, nosso diretor, a subdiretora, a doutora Ronda, caros participantes, colegas. Para mim é um prazer dar as boas-vindas a esse evento de alto nível sobre oportunidades e desafios para a eliminação da tuberculose nas Américas. Todos os anos, comemoramos o Dia Mundial da Tuberculose no dia 24 de março, e o tema deste ano é Sim, podemos acabar com a TB. É uma mensagem de esperança. É possível voltar ao nosso caminho depois da pandemia e acelerar esforços para acabar com essa epidemia através de liderança de alto nível, incluindo investimento, implementação das inovações recomendadas de forma mais rápida e uma abordagem multissetorial com envolvimento significativo da comunidade. Em 2022, depois de 2 anos de interrupções causadas pela pandemia, vimos uma recuperação significativa no diagnóstico e tratamento da tuberculose. 2022, mais de 240 mil pessoas com tuberculose tiveram acesso a diagnóstico e tratamento nas Américas, o número mais alto das últimas 2 décadas. Uma tendência encorajadora que está revertendo o efeito negativo das respostas à tuberculose durante a pandemia, o que mostra também o esforço significativo dos nossos países. Entretanto, a tuberculose é uma causa significativa de morte na região e as metas globais ainda não foram alcançadas. A incidência estimada da tuberculose e o número de mortes associadas à mesma continuam aumentando. Em 2022, estima-se que houve 35 mil mortes por tuberculose. A América é a única região onde aumenta o número de mortes por tuberculose. Isso mostra desafios persistentes relacionados à pobreza e desigualdade nas Américas. E a disparidade do peso entre grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade e o acesso não equitativo aos serviços de saúde. Ao mesmo tempo, temos uma oportunidade sem precedentes para avançar com a nossa agenda. Em setembro de 2023, os chefes de Estado reafirmaram o seu compromisso de acabar com a tuberculose na segunda reunião de alto nível da ONU sobre tuberculose, com uma nova declaração política, com metas ambiciosas a serem cumpridas até 2027. Devemos unir forças para traduzir esse compromisso político em ações tangíveis e investimentos sustentáveis. A Organização Pan-Americana da Saúde está trabalhando com os Estados-membros para priorizar a equidade na resposta da tuberculose, acelerando a implementação de novas tecnologias centradas na identificação das populações vulneráveis que não conseguem ter diagnóstico e tratamento. Esse é um momento singular para fazer uma mudança de paradigma na resposta, para estar um passo à frente da epidemia. Para isso, precisamos priorizar a busca ativa, não só das pessoas, mas também as infecções entre populações vulneráveis e difícil acesso. Agora, só 3 de cada 4 casos de tuberculose são diagnosticados. Temos que usar instrumentos mais sensíveis, com provas moleculares rápidas e regimes de tratamentos mais curtos. Também temos que aumentar o tratamento preventivo da tuberculose. Esses tratamentos estão disponíveis através do financiamento estratégico da OPAS, mas 1/3 das pessoas em risco de tuberculose nas Américas têm acesso a esse tratamento de prevenção. Vou continuar agora em espanhol. É necessário aumentar o financiamento em pesquisa para acelerar a disponibilidade de novos medicamentos, provas rápidas, no lugar de atenção e novas vacinas para a tuberculose.
Persistem ainda outros desafios para eliminar a tuberculose, que são os determinantes sociais da saúde: a pobreza, a desigualdade, a desnutrição, as comorbilidades, a discriminação e a estigmatização são os principais impulsores da epidemia. Mesmo que os índices da pobreza na região tenham melhorado em 2022, a tendência é insuficiente para reverter os efeitos negativos da pandemia e 29% da população ainda vive em situação de pobreza. Por isso, é necessária uma resposta multissetorial, incluindo a participação significativa dos parlamentares, da sociedade civil, de instituições acadêmicas e das comunidades afetadas, para que as pessoas e suas necessidades estejam no centro da resposta. A Organização Pan-Americana da Saúde está priorizando a implementação da iniciativa para a eliminação de doenças, o enfoque integral das doenças transmissíveis nas Américas, direcionado a eliminar mais de 30 doenças transmissíveis e afecções relacionadas até 2030, incluindo a tuberculose. Essa iniciativa pretende mudar o paradigma do enfoque vertical tradicional, o programa de doença para o modelo integrado que insista sobre a eficiência, qualidade e acesso equitativo aos serviços, sobretudo a atenção primária da saúde. Seu objetivo é criar sistemas de saúde resilientes por abordagens eficazes centradas na comunidade e nas pessoas, com atenção especial aos grupos vulneráveis e os determinantes sociais da saúde. É urgente adaptar e inovar. Esta visão estratégica pode dar acesso a diagnóstico e tratamento aos grupos mais vulneráveis, como aqueles que moram em comunidades pobres na periferia das grandes cidades, pessoas em situação de privação de liberdade, as que vivem com VIH, as que estão em situação de rua, entre outros. A aceleração da eliminação da tuberculose pode se beneficiar desse enfoque integrado e otimizado, e, pela sua vez, a resposta à tuberculose pode oferecer uma plataforma sólida para apoiar os esforços de eliminação de outras doenças, como o VIH e outras. A região das Américas tem a oportunidade de ser a primeira região a eliminar tuberculose no mundo. E desde a OPAS, fazemos um chamado aos Estados-membros e a todas as partes interessadas para trabalharmos juntas para consegui-lo. Se juntos podemos acabar com a tuberculose. Muito obrigada. Muito obrigada, diretor, pelas suas palavras inspiradoras e por mostrar o caminho, uma mensagem muito clara sobre ações necessárias para otimizar os instrumentos disponíveis e inovando para acelerar nossos esforços na eliminação da tuberculose. Obrigado, doutor Barbosa, por estar conosco, e doutora Celi Thomas também. A sua presença mostra o compromisso da organização com esse esforço de eliminação. Próximo orador é a doutora Mônica Alonso, que é chefe da unidade para hepatite viral, tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis, e ela vai apresentar as prioridades para as Américas para acelerar o processo para a eliminação da tuberculose. Doutora Alonso, tem a palavra. Obrigado, Pedro. Eu tenho uma apresentação que vou compartilhar. Confirmem, por favor, que estão conseguindo ver e podem me ouvir. Sim. Obrigado às autoridades e a todos os participantes que estão aqui conosco. Eu farei a minha apresentação em espanhol e nos próximos 10 minutos falaremos das prioridades para a eliminação da tuberculose nas Américas. Como disse o Dr. Barbosa, a tuberculose é parte
do conjunto de doenças e condições associadas que estão incluídas na iniciativa de eliminação de doenças transmissíveis a OPAS. Temos aqui dois dos pontos mais importantes para a eliminação da tuberculose: incidência estimada por 100 mil habitantes e mortes estimadas por tuberculose. Para as duas, vemos que não estamos encaminhados corretamente para acabar com a tuberculose até 2030. E outra coisa que chama atenção é como a pandemia da Covid realmente significou antes e depois para a resposta à tuberculose. Nossa região foi muito afetada e as tendências, incidência e número de mortes começaram a aumentar, ou seja, na direção oposta ao necessário para poder acabar com a tuberculose. O número de mortes estimadas por tuberculose teve um aumento maior comparado com o resto das regiões do mundo, se comparado com o ano anterior. Temos, como disse o diretor da OPAS, 325 mil pessoas que ficaram com tuberculose em 2022. 41 mil resistentes às drogas, ou seja, 3%, que pode variar de 1 a 4%, 8% nos diferentes países. E destas pessoas com tuberculose, 35 mil morreram pela tuberculose. Todos os dias temos 900 casos por tuberculose nas Américas e 90 mil pessoas morrem por dia. A Panamá da região heterogêneo. Nós podemos ver que existem países com alta incidência acima de 100 por 100 mil casos, mas temos mais da metade dos países da região com uma incidência moderada, 22 países que correspondem a 60% dos casos, e um conjunto de países, 14, considerados de baixa incidência, 10 ou menos por 100 mil. Com esse panorama heterogêneo e um conjunto de países alto com carga moderada, com as intervenções que veremos a continuação, poderemos avançar de maneira importante para que a região possa acabar com a TB. Como disse o nosso diretor, os governos no mundo e também os governos da nossa região renovaram seu compromisso ano passado para acabar com a tuberculose. Temos aqui as metas para alcançar esta eliminação da tuberculose. Como estamos na região, das 325 mil pessoas com tuberculose, foram diagnosticadas 242 mil, ou seja, há uma lacuna de 83 mil pessoas com tuberculose que não foram diagnosticadas e, portanto, não tiveram tratamento. Sabemos quem são essas pessoas. Pessoas que estão presas, contatos de pessoas com tuberculose, com VIH, pessoas que vivem em áreas de alta incidência, alta pobreza, outras populações vulneráveis, como comunidades indígenas, moradores de ruas, mulheres trans, etc. Chama a atenção também que desses novos diagnósticos, menos da metade foram feitas com a prova molecular rápida. É importante fazer esse diagnóstico com a prova molecular rápida para que as pessoas rapidamente possam começar o tratamento, assegurando o êxito do tratamento e reduzindo a transmissão. Das pessoas diagnosticadas com tuberculose, 72% completaram esse tratamento com sucesso. Se juntamos todos os números que mencionamos, aproximadamente 50% das pessoas com tuberculose na região não receberam tratamento ou não o concluíram com êxito.
falando do tratamento um pouco mais à esquerda, vemos as diferentes desagregações ou conjunto de pacientes com tuberculoses novos, recaídas, segundo tratamento, pessoas com tuberculose ou VIH, e o sucesso e o menor êxito no tratamento está nas pessoas com resistência às drogas. O sucesso do tratamento é fundamental para a prevenção dessa resistência a drogas, que não existam pessoas que abandonem o tratamento, que fiquem perdidas, porque isso gera mais resistência e vai comprometer nosso sucesso. E à direita, vemos o gráfico de como do resultado das últimas décadas no sucesso do tratamento nas Américas, e vemos que não melhoramos. Na verdade, há um declínio, e comentamos, sim, que houve o efeito Covid, mas o indicador não melhorou, porque antes da Covid não víamos tendências para a melhora. No entanto, hoje temos grandes oportunidades, novos esquemas completamente orais para a tuberculose com resistência às drogas e mais breves. 15 países estão implementando esses esquemas do Bepal, Midepal para a tuberculose que é resistente às drogas na região. Mas sabemos que temos que ter serviços integrados para as comorbidades no primeiro nível de atenção. Esses modelos de atenção devem ser trabalhados para fazer uma mudança nesse indicador de sucesso do tratamento, como com apoio comunitário e tecnologias digitais por vídeo, etc. Temos que insistir em todos os aspectos de proteção social para que essas pessoas possam realmente concluir com sucesso o seu tratamento e mudar esses números para tratamento e redução da mortalidade. Outro aspecto importante é o foco em populações vulneráveis mais afetadas. Uma das novidades implementadas por países como Peru, Paraguai, Haiti e Colômbia é fazer uma triagem sistemática com radiografia digital apoiada por inteligência artificial, focando nessas populações. Temos resultados nos presos, população trans, hotspots, pessoas com VIH, população indígena, moradores de rua. Fizemos a triagem e a positividade foi de 1 a 4,5%. E dessas pessoas que foram testadas que tinham tuberculose, chama a atenção, isso não está no slide, mas aproximadamente a metade dessas pessoas não tinham sintomas de tuberculose. Então, as inovações com a radiografia digital são fundamentais para dar esse passo a mais na resposta à tuberculose. E se falamos de populações vulneráveis, temos aqui esses números das taxas de notificação de tuberculose em presos nos países da região. Só 2 países têm números por baixo de 100 por 100 mil. Os outros países, e lembrem que 100 por 100 mil era alta carga. A tuberculose nas prisões é uma carga alta, chegando a números de até 4.000 por 100 mil habitantes. Também é fundamental aproveitar as provas rápidas moleculares para o diagnóstico da tuberculose e também da resistência. Vemos aqui um panorama heterogêneo na região, com países que avançaram muito na implementação, além de 90%, nesse diagnóstico inicial com provas rápidas moleculares, mas existem países que têm uma quarta parte dos pacientes, a metade dos pacientes ou até mais, que não tem esse diagnóstico inicial com provas moleculares. E há mais de uma década que temos essa inovação, ou seja,
As provas moleculares rápidas também podem ser implementadas em plataformas de multidiagnóstico multimolecular, hepatite viral, HIV em COVID e várias outras plataformas moleculares multidiagnóstico podem ajudar a melhorar a eficiência dos serviços de saúde como um todo. Consideremos também que a baixa cobertura de provas de sensibilidade, como se vê à direita, limita o diagnóstico e o tratamento da tuberculose duplo resistente. O último bastião é o tratamento preventivo da tuberculose. E aqui temos uma dívida muito grande. Menos da metade das pessoas com HIV e das crianças com menos de 5 anos com contatos de pacientes com tuberculose recebem o tratamento preventivo, ou seja, uma oportunidade perdida. Mas pensem que já há esquemas acordados para a tuberculose com uma dose semanal de 3 meses, e esse sistema está disponível com um custo de $11, mais ou menos. Para finalizar, vamos lembrar que temos 6 prioridades para a eliminação da tuberculose. A triagem focada na radiografia digital, provas moleculares focados nas populações vulneráveis, hotspots, com sistemas de informação eletrônica, centrados nos pacientes que nos ajudem a tomar ações rápidas e dirigidas, e assim podemos utilizar a busca de contatos aplicando o TPT mais curto, com tratamento mais curto, aproveitando o apoio comunitário e a proteção social necessários. Não podemos deixar de mencionar o enfoque multissetorial e o apoio da sociedade civil e das comunidades. Precisamos todos os recursos humanos disponíveis no país para lutar e pôr fim à tuberculose. E é por isso que o apoio da sociedade civil, participação comunitária, em todos os níveis de defesa, planejamento, implementação dos serviços é essencial. Por fim, gostaria de encerrar mencionando que estamos muito emocionados com a expectativa da vacina contra a tuberculose e também com novas provas dermatológicas com maior sensibilidade que permitirão avançar na gestão, prevenção e eliminação da tuberculose. Obrigada. Muchísimas gracias, Muito obrigado, Mónica. doutora Mônica, Su presentación. Hemos pela podido sua apresentação. con más detalle los desafíos, las A oportunidades cabine de português avisa que há um eco no de la tuberculosis ocorrendo com o Dr. Pedro, não se pode ouvir direito. por delante de la epidemia, como han visto, búsqueda activa, tratamiento preventivo, dos actividades que nos pueden permitir ir por delante. São atividades que podem nos permitir acelerar a eliminação. Sabemos que alguns países da região estão avançando nessa direção e vamos conhecer melhor alguns exemplos destacados na região de experiências e intervenções inovadoras que poderão nos permitir acelerar a resposta. Convido agora a doutora Ethel Maciel, secretária de Vigilância e Saúde e Meio Ambiente no Ministério de Saúde do Brasil, que vai compartilhar conosco o plano de eliminação da tuberculose e outras doenças ao Brasil são. Doutora Maciel, agradeço a sua participação no dia de hoje. Por favor, com a palavra. Muito obrigada, Pedro. Vou compartilhar a minha tela. Por favor, me diga se vocês estão vendo Perfecto, agora doctora. em formato. Tudo bem? Me ouvem certo? Está cargando en modo completo, porque ahora vemos las diapositivas, pero no se ven en pantalla completa todavía. Para mim já está. Está aí para vocês?
Todavía no. Vemos las diapositivas, pero no en modo pantalla completa, Não em modo completo. modo presentación. Sim. Então, não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver. O sea, una vez que la tiene abierta, puede seleccionar, compartir Sim, sim. directamente la Para ventana. mim está aparecendo. Vou tentar novamente. São as questões da. Vamos tentar aqui. Agora? Perfecto, gracias, doctora. Obrigada. Então, vou falar um pouco sobre essa nossa experiência aqui no Brasil, do programa Brasil Saudável, Unir para Cuidar, e o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Nós temos, nós mantemos o mesmo programa que havia sido criado em 2021, vou falar um pouco sobre ele. A notícia no Brasil é que nós conseguimos recuperar, né, os casos estimados pela OMS, então 83% dos casos estimados pela OMS nós conseguimos identificar aqui no Brasil, então retomamos como estávamos no período antes da pandemia, né? Durante a pandemia nós tivemos uma queda importante da identificação dos casos. Nós tivemos aqui no Brasil, nós ainda estamos consolidando os dados de 2023, então os dados que temos consolidados até agora são os de 2022, e como vocês podem observar, em 2022 nós tivemos um valor muito alto de óbitos, o pior indicador dos últimos 20 anos no Brasil. Então, 5.845 pessoas morreram por tuberculose em 2022, o que é dessa série histórica, né, os últimos 20 anos, o pior resultado. Então, temos uma tarefa muito grande para resolver aqui no Brasil. Por isso, também, assim como a doutora Mônica falou, nós temos uma concentração grande em populações que são vulnerabilizadas, e aqui um destaque, porque as pessoas vivendo com HIV, desde 2018, elas não ocupavam esse primeiro lugar, né, nos casos novos, e agora também, entre os casos novos no Brasil, nós temos um percentual maior nas pessoas vivendo com HIV, o que também nos traz uma preocupação grande. Nos últimos anos, a população privada de liberdade tinha uma concentração maior, né, de casos novos de doença, da tuberculose, e agora é ultrapassado pelas pessoas vivendo com HIV. Um destaque especial para a nossa, também, né, situação aqui no Brasil, no nosso inquérito nacional, feito junto com a Organização Mundial de Saúde, que nós identificamos que 48% das famílias afetadas por tuberculose, elas gastavam, né, 20% da sua renda familiar. Então, se a gente considerar as pessoas com multidroga resistente ou alguma resistência às drogas, nós temos aí 78% das pessoas afetadas, gastando 20% da sua renda. Então, é uma tarefa muito grande, assim como a doutora Mônica mostrou nos slides, o Brasil é uma representação disso, né, de forma muito inequívoca, onde as populações vulneráveis, elas apresentam uma carga desproporcional da doença, e nós também temos a condição de que a tuberculose atinge essas populações vulnerabilizadas e as torna mais empobrecidas. Então, nesse ciclo vicioso que tem sido essa doença. O Brasil ele está comprometido, nós participamos das 2 reuniões de alto nível para a tuberculose, e com destaque especial na reunião de alto nível do ano passado, onde a nossa ministra apresentou esse plano do Brasil, o Comitê Interministerial, que criamos já em 2023 e que agora temos um segundo passo, que é a criação desse programa, que eu falarei um pouco mais adiante. Então, o Brasil é um dos únicos países com alta carga da doença que tem um sistema universal. Então, aqui nós temos toda a linha de cuidado, né, gratuita para a pessoa com tuberculose,
Então, todo o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento é feito pelo nosso Sistema Único de Saúde. Está disponível, inclusive, o tratamento para a infecção de tuberculose, né, o tratamento preventivo e todo o cuidado para essas pessoas, inclusive para outras ações que necessitem, no caso de eventos adversos, né, relacionados aos medicamentos. Então, tudo isso faz parte do nosso Sistema Único de Saúde. Nós temos, como eu falei, nós temos uma sequência no Plano Nacional, aqui no Programa Nacional de Controle de Tuberculose. Esse plano, que vem desde 2017, cumprindo os seus objetivos para que a gente possa chegar a 2030 com os indicadores pactuados pela Organização Mundial de Saúde mais próximos da realidade. Então, temos essa sequência de fases de execução. Como vocês podem perceber, a nossa tarefa ela é gigantesca. Sair de mais de 5.000 óbitos para chegar a 230, né, até 2035, é uma tarefa muito grande. E não se resolve apenas no setor saúde, como eu vou falar. E alcançar esses menos de 10 casos por 100.000 habitantes, que também hoje nós estamos em 37, né? Então, e zerar as pessoas que têm custos catastróficos. Hoje nós temos aí quase metade das pessoas com tuberculose que enfrentam esses custos catastróficos. Então, a tarefa no Brasil é gigantesca. Nós fazemos parte do novo governo que assumiu em janeiro de 2023, com esse quadro que vocês estão observando, né? Um número de óbitos em 2022, o maior dos últimos 20 anos, uma detecção muito abaixo do esperado, já recuperando em 2022, mas ainda aquém da necessidade, e ainda com metade das pessoas com tuberculose afetadas pelos custos catastróficos. Então, diante desse cenário que nós encontramos, nós desenvolvemos uma estratégia que foi levar, né, o presidente Lula a iniciativa de que apenas o setor saúde não conseguiria resolver para que pudéssemos, em 2030, estarmos mais próximos ou atingirmos os indicadores para a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública. O presidente, em 17 de abril, então, assina um decreto presidencial criando esse comitê interministerial. Naquele momento eram 8 ministérios, junto ao Ministério da Saúde, para pensarmos ações que pudéssemos intensificar esse trabalho com populações privadas de liberdade, populações em situação de rua, pessoas vivendo com HIV, também outras questões de moradia e principalmente de apoio ao combate à pobreza, que é um dos grandes problemas, além do abandono do tratamento, pessoas que não se alimentam, né? O que nós temos aí uma vasta publicação, né? Vastas publicações, inclusive aqui do Brasil, mostrando que o simples fato da distribuição de uma cesta básica faz com que a pessoa com tuberculose conclua o tratamento. Então, a fome é algo muito importante para essa população e para a continuidade do seu tratamento. Então, atacar, né, todas essas questões que não estão necessariamente no setor saúde fazem parte dessa iniciativa. Então, nós criamos o CIEDS. O CIEDS, temos uma publicação que está na nossa revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, explicando melhor, né, esse comitê interministerial. E desse trabalho do primeiro ano de 2023, nós criamos, então, pela primeira vez no Brasil, criado um programa chamado Brasil Saudável, Unir para Cuidar, que, além daqueles 8 ministérios, né, outros 14 entraram nessa iniciativa para que a gente pudesse, então, fazer uma ação concentrada para a eliminação da tuberculose. É a primeira vez que o governo federal lança um programa que tem como missão, como objetivo, eliminar doenças. São 10 doenças e 5 infecções de transmissão vertical que fazem parte desse grande programa, né, do governo federal para principalmente enfrentar a fome e a pobreza, né, a promoção
dos direitos humanos, a qualificação dos agentes sociais, então trabalhando de forma muito integrada com os movimentos sociais, a intensificação de ações de infraestrutura e saneamento, que muitas doenças estão nisso, inclusive condições de moradia, né? Saneamento básico e ambiental. Então, esse programa foi lançado aqui, dia 7 de fevereiro, com a presença do Dr. Jarbas e do Dr. Tedros, que vieram aqui para esse lançamento. Agora, o que nós já fizemos, ele tem esses objetivos, né, mas a estratégia de unir com o Ministério do Desenvolvimento Social para ampliar a proteção social. Então, proteção social, nós estamos falando de acesso à cesta básica, a voucher para transporte, ao nosso programa aqui, o Bolsa Família, que é um programa de transferência de recurso. Então, a ideia de que essas doenças que fazem parte desse programa terão uma prioridade dentro dessas políticas, né, de governo na área do Ministério do Desenvolvimento Social. Investimento para ampliar, né, o acesso à tecnologia. Nós também estamos implantando aqui o raio-x portátil, né, com CAD, fazendo a implantação da incorporação e a implementação de tratamentos encurtados e também incorporação de medicamentos para tratamento de tuberculose multiresistente. Então, tudo isso foi feito em 2023, está sendo, né, incorporado agora com a finalização dos processos de compra e distribuição para estados e municípios, a parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública aqui, para que a gente possa, e Ministério dos Povos Indígenas e de Direitos Humanos, para a gente intensificar as ações especificamente naquelas populações vulnerabilizadas. E melhorar também a nossa capacidade subnacional. Nós ampliamos o programa, que aqui no Brasil chama Mais Médicos, que é para levar esse profissional de saúde, né, o profissional médico, para cidades onde ainda não tem esse acesso, ou que tem um acesso mais dificultado. Então, houve uma intensa contratação aqui no final do ano, e esses profissionais chegam agora nos municípios para que eles possam fazer essas ações integradas dentro desse grande programa. Algo que foi feito na semana passada, nós temos aqui o nosso Sistema Único de Saúde no Brasil, ele funciona com o que a gente chama de tripartite, é o governo federal, estadual, os governos estaduais e os municipais, que juntos formam o nosso Sistema Único de Saúde, com todas as ações que são pactuadas. Na semana passada, nós conseguimos pactuar entre o governo federal, né, estados e municípios, o repasse de 100 milhões para as ações para a eliminação da tuberculose especificamente. Isso representa quase 10 vezes o valor anual que o governo federal repassa a estados e municípios. Então, nesse ano de 2024, nós repassaremos 100 milhões para as ações de intensificação de controle da tuberculose, visando a sua eliminação. Além disso, no final do ano passado, nós fizemos um grande chamado para pesquisa e liberamos 14 milhões de reais para pesquisa em tuberculose, especificamente para que a gente pudesse aí trabalhar com as ações, né, de controle da doença. Também numa parceria com a Fiocruz, nós fizemos um repasse de 3 milhões para os primeiros estudos de vacina. Nós estamos querendo investir também na tecnologia de RNA para que o Brasil possa ter estudos específicos para vacina contra a tuberculose. Então, nós estamos agora com um grupo na Fiocruz com essa missão de iniciar esses primeiros estudos. Nós também fizemos um repasse de 4 milhões para movimentos sociais, aqui incluindo movimentos sociais de HIV e de tuberculose. E agora, em 2024, nós temos uma chamada específica de 1,5 milhão para os movimentos sociais de tuberculose, especificamente, e 1 milhão para uma outra pesquisa para tratamento encurtado, usando também vídeo, né, com chamada de vídeo. Então, todos esses recursos foram feitos, eu estou aqui no meu penúltimo slide, nós estamos mirando aí as nossas oportunidades e o nosso plano de trabalho, trabalhar com
com pesquisa para mensurar, para entender melhor, né, essas vulnerabilidades sociais e como nós podemos impactá-la. O compromisso político aqui no Brasil é de altíssimo nível, ele está sendo feito, né, pelo presidente da República através da criação desse programa e uma forte capacidade aí de planejamento e monitoramento com todas essas pesquisas que nós contratamos para avaliar a operacionalização desses compromissos assumidos, né, junto com estados e municípios. E agora, mobilizar ainda mais investimentos, né, que é o que nós queremos, mobilizamos os recursos de 2024, estamos trabalhando aqui também com o parlamento para que a gente possa mobilizar mais recursos em 2025, fortalecer essas relações interministeriais e a qualificação, né, das nossas análises para que a gente possa melhorar principalmente as ações para essas populações, onde nós temos visto um crescimento nos casos novos, né, de carga da doença nos casos novos. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e dizer que a tuberculose tem cura, prevenção, diagnóstico e tratamento, que o Brasil está comprometido com a sua eliminação. Muito obrigada. Muchísimas gracias, doctora Ethel, por sus palabras. Impresionante el trabajo que Muito obrigado, o seu trabalho é impressionante. A tuberculose é uma doença muito séria que perpetua a pobreza nas famílias, nas comunidades, e com esse apoio para eliminar as barreiras e fortalecendo a saúde primária, esse esforço não pode ficar limitado apenas ao setor da saúde. Então, o caminho trilhado pelo Brasil com essas prioridades na área de tuberculose, essa iniciativa multissetorial para a eliminação integrada é essencial e é uma inspiração para a região. E também parabenizo a todos. Obrigado, doutora Ethel. Colegas, mais de 60 pessoas conectadas e dando continuação, recebemos o Dr. Penha Santos, que é vice-ministro da Saúde Pública no Peru, que compartilhará conosco a experiência do país na implementação e ampliação das últimas recomendações para o controle da tuberculose, para a eliminação da doença. Dr. Penha, muito obrigado pela sua participação hoje e, por favor, lhe passo a palavra. Muito obrigado. Saudações, Dr. Jarbas Barbosa, a equipe da Organização Pan-Americana de Saúde. Recebo e saúde o ministro da Saúde do Peru, e para nós é essencial fazer essa sessão com todos, pois mostramos que o nosso país vem desenvolvendo respostas a esse problema tão sério como a tuberculose. Vou compartilhar aqui a minha tela com a apresentação. Por favor, confirmem se está disponível a apresentação. Muito bem. No nosso país, a tuberculose é de uma forma sucinta. Nós temos recomendações em mente, as inovações e avanços realizados de forma ativa nos últimos anos. A população do Peru tem quase 34 milhões de habitantes, com uma morbidade de 3.700 casos de 2023. As estatísticas da incidência e de recaídas e as proporções de curados e abandonos em cada grupo, como podem ver aqui, são os casos de tuberculose, a multiresistente, que estão presentes. Temos um caso importante a ser resolvido, e na apresentação inicial, nós temos um dos 3 países de maior carga nas Américas,
precisamente em relação a essa urgente necessidade, com uma resolução eficaz, sustentada, baseada em evidência, usando todas as tecnologias disponíveis. Nós temos precisamente sempre o que vemos desenvolvendo, como podem ver aqui, há uma grande proporção dos casos do MDR e XDR estão na capital, e essa é a linha de indicadores de morbidade com a resistência, com uma tendência ao aumento nos últimos anos. E o que estamos fazendo é cobrir pontos que vamos descrever. É a última etapa da atualização para o tratamento da tuberculose, a partir dessa norma técnica, que já existe há alguns anos, com os esquemas de horários mais curtos, que já foi iniciado no Peru, com uma contribuição significativa de cooperações necessárias que vai melhorar com a aderência, eficácia e a cobertura populacional e tratamento de pacientes de formas diferentes. A norma técnica já está em aprovação, disponível às equipes de saúde com esses novos esquemas. O Ministério de Saúde, com a sua gestão atual, garantiu o financiamento dessa estratégia. Esse ano conta com um orçamento de mais de 723 milhões de dólares, 60% corresponde à tuberculose, e uma proporção disso tudo é para a suplementação e o apoio das cestas básicas dos pacientes portadores de tuberculose, que vai também sofrer um aumento de cobertura no país. Em relação à otimização da captação, como o uso de provas moleculares, que podem usar plataformas que não apenas permitem um diagnóstico mais preciso, mas que permitem a implementação no primeiro nível de atenção, aproximando essas tecnologias de rápido diagnóstico às populações mais dispersas. O Peru já implementou essas tecnologias no ano passado, e o objetivo é a descentralização em 30 laboratórios referenciais. Entre o ano passado e esse ano já aumentou a capacidade funcional dos laboratórios em todo o território nacional, com 30 laboratórios para provas moleculares em 25 regiões, 3 institutos e 2 hospitais grandes do nosso país, com equipes treinadas para o descarte da primeira e segunda linha de resistência. Mais 750 mil pessoas foram testadas para descartar a tuberculose resistente no nosso país. Além disso, também há uma tecnologia bastante importante focada nos territórios de alta incidência, desde o primeiro nível de atenção e cuidado, com 6 estabelecimentos de equipamentos de multiplataforma de tecnologia biomolecular, mas também de radiologia digital com uso de inteligência artificial para ampliar o uso dessa tecnologia, tentando recuperar essa brecha que precisa ser reduzida em relação à carga da doença, que são 297 mil pessoas que já foram testadas para a TB e a TB-MDR em Lima e Callao,
e também são quase a totalidade dos casos no território nacional. O Fundo Mundial nos apoiou com um orçamento de 12 milhões, 156 mil. É um fundo muito importante que será apoiado ou complementando o orçamento do nosso país. Da mesma forma, a descentralização com equipes de biologia molecular vai aumentar lentamente. Não só vamos aumentar a resposta dos laboratórios de referência regional, mas teremos equipes multiplataforma em estabelecimentos de saúde para ampliar a 1 milhão de pessoas testadas. O orçamento previsto são 26 milhões de soles para provas moleculares para fazer a triagem e equipamentos para radiografia ou radiologia assistida, radiologia digital, assistida por inteligência artificial. Isto será um passo importante para garantir a centralização e melhorar a captação de pacientes no tratamento oportuno. Existe uma necessidade de fechar as lacunas nas populações vulneráveis. Falamos especificamente de populações de presos, de 60 mil pessoas que estão presas e fizemos a triagem para ter tuberculose e tuberculose MDR em regiões priorizadas ou regiões com maior incidência dessa patologia, e já está mapeado o orçamento que será a demanda adicional para os próximos anos para poder trabalhar em escala e na sustentabilidade das intervenções para assegurar um trabalho efetivo. Isso será complementado com intervenções em instituições educacionais, centros de reabilitação, hotspots, áreas de risco, fazendo um trabalho operacional territorial que permita ir a lugares onde a captação pode ser maior. Os esquemas mais breves são realidade no nosso país. Isso reduzirá não só porque são tratamentos orais combinados com doses fixas, que melhorarão a adesão e os resultados. Os esquemas, como eu disse, estão considerados na atualização da norma técnica e são parte do trabalho permanente de administração financeira para assegurar a disponibilidade e sustentabilidade de todos os produtos farmacêuticos necessários. 34 milhões estão no orçamento 016 do nosso país, 5 milhões adicionais para complementar tudo o que está sendo trabalhado para assegurar resultados. Adicionalmente, temos algumas inovações tecnológicas previstas para os diferentes aspectos do problema. Um dos problemas que afetam as populações que sofrem dessa doença são problemas de saúde mental, que podem colocar em risco a continuidade do tratamento, permitindo que essas pessoas possam continuar efetivamente com sucesso seu tratamento. Desenvolver-se, já estamos no processo final de validação com o Departamento Geral de Tecnologias do Ministério da Saúde, um chatbot que chama Saudavelmente para fazer triagem e identificar através de uma pesquisa que pode ser feita através do telefone celular para poder detectar problemas de saúde mental que coloquem em risco o paciente e a adesão ao tratamento. Isso permite que a paciente possa ser derivado a um estabelecimento de saúde que o Ministério da Saúde está implementando. Foi coordenado com a Direção Executiva de Saúde Mental do Ministério da Saúde, e assim
vamos continuar ajudando para que esses pacientes tenham um apoio adicional do ponto de vista da saúde mental, e vai permitir também ter informação permanente para gerar intervenções de saúde pública para garantir os resultados das intervenções. O Dotline é um aplicativo online que permite ao paciente, através de uma ligação por vídeo, fazer o seguimento do tratamento com esta aplicação. Essa é uma inovação que nos deixa otimizar os recursos. Muitas vezes, nos estabelecimentos de saúde do primeiro nível, há uma sobrecarga por diferentes motivos operacionais, e ter ferramentas como essa permitirão assegurar, melhorar a adesão e a continuidade do tratamento nessa população-alvo. E, adicionalmente, há uma segunda versão que está sendo gerada do SIG-TB, que é um sistema de informação e tenta conseguir a interoperabilidade. Lamentavelmente, não é o único país, o nosso, que enfrenta essa questão. Os sistemas de informação em saúde nos nossos países são um pouco fragmentados. Para poder lidar com essas imperfeições do sistema, estamos atualizando o sistema de gestão de tuberculose para ter mais interoperabilidade com todos os sistemas que estão vendo embaixo, que tem informação relevante para a gestão adequada com enfoque territorial das intervenções. Ter um sistema assim vai permitir tomar melhores decisões ou informação de mais qualidade. O trabalho coordenado com os órgãos de apoio às pessoas tratadas dentro do quadro da saúde mental na vigilância ativa. Estamos trabalhando com essas organizações que são muito importantes e que, sem dúvida, será um benefício adicional. Atualização da gestão com profissionais da saúde. Temos aqui várias pessoas que estão sendo treinadas nas diferentes regiões, diferentes grupos ocupacionais do país. Sem dúvida, o trabalho de triagem e identificação oportuna tem a ver com o uso dessas novas tecnologias. Estamos avançando com radiologia assistida por inteligência artificial, que vai permitir ter um algoritmo que já mapeamos e que nos permitirá melhorar a oportunidade da detecção e tratamento oportuno desses pacientes. Isso está bem documentado, avançamos na capacitação de profissionais da saúde em todo o território, enfatizando nossos estabelecimentos de saúde em territórios vulneráveis. Há um dado adicional: o Ministério da Saúde, dentro dos lineamentos de política de gestão do setor, tem como fundamental propósito melhorar o primeiro nível de atenção e garantir uma oferta móvel que melhore a saúde das populações que têm dificuldades ou barreiras de acesso geográfico. Estamos também usando plataformas móveis não só para detecção, mas também para tratamento preventivo da tuberculose, com identificação de contatos na população-alvo. A busca ativa em pessoas presas, alguns dados que já incluímos. As novas tecnologias já estão sendo implementadas no país e já temos resultados nos
países, nos pacientes com busca ativa, 519 nos presos e população ao redor das prisões, populações ponte, os visitantes, e a população dentro da prisão que já passaram pela triagem. São passos iniciais, mas estamos tentando dar sustentabilidade e toda a potência necessária para poder trabalhar em escala. Os níveis subnacionais na articulação intergovernamental e intersetorial devem ter todas as capacidades de gestão dos programas a nível subnacional. Desenvolvemos todos os componentes que vêm aqui e em Lima, Callao e outras regiões, subsetores de saúde. Nosso sistema de saúde tem uma fragmentação com a qual temos que lidar, mas nesse quadro, trabalhando a nível subnacional e intergovernamental, não deixamos de lado a questão de gestão. Tivemos uma reunião com os gestores dos programas de tuberculose para garantir o trabalho. Temos também uma boa relação de apoio com o legislativo. Aqui estão os parlamentares, incluídos na frente parlamentar da tuberculose e que geraram a aprovação de leis específicas que estão sendo implementadas e atualizadas. Essas são as leis de 2014 até 2016 e que vêm sob o liderazgo do legislativo, vêm sendo implementadas, e com a ajuda deles, vemos também incidência em outras esferas do país. Essa é uma das reuniões que tivemos com a visita de representantes da OMS. Isso nos deu oportunidade de apresentar o trabalho que está sendo desenvolvido. Temos consciência, no entanto, que isto permite mostrar nosso avanço, mas também entender nossas limitações e ver o que temos que fazer na articulação intersetorial com muitas instituições e nos damos conta de que devemos fazer, aonde devemos focar nossos esforços e aonde melhorar. Os objetivos específicos para intervenções focalizadas na busca da TB sensível e a TB MDR e os orçamentos. Já temos estabelecidas as demandas adicionais que vamos administrar esse ano, 50 milhões, e nos anos sucessivos todo o necessário para que nos níveis mais altos do governo, para poder contar com isso e marcar o caminho para essa eliminação, que é o que nós queremos. O país assume as recomendações dessas novas diretrizes, estamos em pleno processo de expansão dessas novas tecnologias, como a aplicação de provas moleculares rápidas, capacidades de detectar resistência de primeira e segunda linha, a ampliação da capacidade de detecção radiológica com inteligência artificial, ambas tecnologias já implementadas no nosso país, mas em processo de escala, e por primeira vez tecnologias como esquemas que melhorarão a administração em crianças, esquemas combinados, esquemas abreviados e orais, dos quais já falamos, foram implementados a partir de outubro e estão em pleno processo de ampliação em escala. O tratamento preventivo da tuberculose, já mencionado também, focalizar as intervenções em populações vulneráveis, já mapeadas. Estamos buscando intensamente melhorar a gestão disto a nível subnacional, otimização de sistemas de informação e interoperabilidade com outros sistemas, o trabalho articulado com outros setores e a níveis de governo subnacional e, sobretudo, a participação com a comunidade organizada, a sociedade civil,
aqui, em termos de corresponsabilidade e melhora da autocuidado da saúde pela população, é o eixo fundamental que nos permitirá avançar e conseguir o sucesso que queremos alcançar. Combate à tuberculose, prevenção, detecção e ação é o nosso lema, é com as populações-chave. Obrigado pela sua atenção. Esse é o último evento onde fizemos o logotipo da tuberculose com pessoas. Obrigada. Muchísimas gracias, señor viceministro, Obrigado, vice-ministro, por sus palabras, pelas suas palavras. y felicitaciones Parabéns por esos por planes todas as conquistas que se ha marcado el país. Uno de que los já marcaram o país estas tecnologías, algunas com a innovaciones apresentação dessas tecnologias tão inovadoras para favorecer, como usted decía, que también el favorecem o tratamento preventivo usando esas soluciones e os sistemas mais curtos, fortalecendo a aderência lo que nos comenta de fortalecer e também fortalecendo o planejamento a nível nacional e local, que también nos comentaba la doctora. como dizia a doutora Ethel. Esperamos que esses avanços do Peru e como outros países de alta carga de tuberculose multiresistente, possa motivar vários países. Então, espero continuar a trabalhar com a equipe do Dr. Penha e com todo o seu projeto. Agora, vamos assistir um vídeo da experiência do Peru sobre a busca ativa da radiografia digital e também um outro vídeo sobre a experiência do Paraguai. São ferramentas que podem acelerar a resposta à tuberculose, principalmente em áreas onde há um atraso à resposta. Acredita-se que a cada ano cerca de 325. Desculpem, o vídeo está passando muito rápido e não conseguimos sequer ter tempo para fazer a interpretação. Vamos tentar o melhor possível. Com a população privada de liberdade, que tem uma maior. Não dá tempo de ler e traduzir. Lamentamos e aguardamos o próximo vídeo. Promotores de saúde nas prisões apoiam a busca ativa das. Não, lamentamos, por mais que tentemos, não é possível acompanhar a velocidade. Muchas gracias. Agradecer Obrigado, Ministério da Saúde do Peru, pela colaboração e realização desse vídeo, mostrando o trabalho junto à população vulnerável. Temos um outro vídeo do Paraguai mostrando como o Programa Nacional do país implementa essas iniciativas junto às populações vulneráveis, principalmente na área de populações indígenas e rurais. Busca ativa da tuberculose no Paraguai. Com o método anterior, tínhamos problemas técnicos de diagnóstico, e aqui nós temos a radiografia móvel, que pode cobrir várias pessoas. Isso é unido a um computador que nos ajuda a ver rapidamente os registros. Isso é o mais importante, e os resultados preliminares
são bastante alentadores e acredito que sim, que tivéssemos que recomendar uma estratégia de detecção antecipada num país com as mesmas características do nosso, isso seria o ideal. Estamos implementando a triagem da tuberculose com o uso da radiografia digital e a leitura assistida por computador, que é um sistema de inteligência artificial que contribui com o diagnóstico, radiografias digitais, com resultados de probabilidade de se ter ou não tuberculose. Isso foi implementado até 2022, junto a um trabalho de campo no sistema penitenciário, comunidades indígenas e também nos cinturões de pobreza de Assunção e da área central. O uso da tecnologia digital beneficia o país, pois triplicamos o diagnóstico da tuberculose nas atividades de triagem realizadas tanto em penitenciárias e comunidades indígenas, com um diagnóstico de 63 casos nesse tipo de busca, levando em consideração simplesmente os sintomas, e temos mais de 300 casos com o uso da radiografia digital e com assistência artificial. Para uma pessoa que tem muito trabalho, muito esforço para chegar ao serviço de saúde, é importante chegar às comunidades, valorizando, dando importância, com o diagnóstico oportuno, o quanto antes possível. São comunidades vulneráveis devido à pobreza, dificuldade de acesso, e isso é importante usar uma radiografia com inteligência artificial e assim podemos acompanhar o tratamento. São caminhos difíceis para uma comunidade, porque às vezes exigem um veículo monitorizado e às vezes os caminhões ficam presos na lama, então com isso podemos usar as ferramentas necessárias para poder enfrentar essa situação e levar as soluções às comunidades. Temos mais de 70 comunidades indígenas e as mais distantes estão a 170 quilômetros, o que dificulta o acesso a um serviço especializado para uma radiografia. Implementando essa tecnologia, com inteligência artificial nas comunidades, podemos captar mais casos, pois damos a essas comunidades a realização dos estudos, levando em consideração a situação econômica, a distância das comunidades, para oferecer um serviço de radiografia. Venho a São Caetano para fazer o meu tratamento, estou me sentindo bem. E estou satisfeito com essa ajuda toda. E me dão uma cesta básica, alimentação, medicamento, e assim eu posso dar continuidade ao tratamento, sentindo-me muito bem. Já estou em um tratamento de 6 meses e gostaria de agradecer. Eu gostaria de insistir que as pessoas façam consulta. Eu tinha vergonha, medo, mas depois consegui acompanhar o tratamento com o apoio do Ministério e de São Caetano, e eu fui parabenizada por acompanhar o tratamento. Agora estou curada. Muchísimas gracias. Obrigado, Paraguai. Agradeço o seu Ministério de Saúde e o Programa Nacional pela sua colaboração com os vídeos, parabenizando-os por esses avanços, pois se mostra como essas ferramentas ajudam as populações em situação de vulnerabilidade, com regiões de difícil acesso. É uma oportunidade para integrar outros serviços de saúde necessários, fortalecendo o primeiro nível de atenção,
Lembro a todos que esse material está disponível nas redes sociais, na internet, será distribuído com a gravação dos eventos a todos que foram registrados, se conectaram, mais 600 pessoas conectadas, e agora compartilharemos na sala situacional de tuberculose, que vai ser tuberculose disponibilizada na OPAS, que pode permitir a consulta de dados que nós temos com as estimativas necessárias para a região. E agora continuamos com a nossa agenda, convidando Karen Rivas, representante da sociedade civil na Colômbia. Ela é ex-paciente e é secretária da Liga Antituberculose na Colômbia e trabalha na Clínica Bolivariana de Medellín, é membro da coligação médica, que é um dos sócios da região, e membro do Comitê Regional. Karen, uma alegria tê-la aqui conosco hoje, e lhe passo a palavra. Bom dia a todos. É um prazer participar de Associação Pan-Americana da Saúde, o equipo regional. aqui com a OPAS, Dr. Penha, outros membros. E então reconheço a presença de 660 pessoas e que estão me passando mensagens pelo WhatsApp. É um prazer ser a porta-voz das pessoas afetadas. Eu sou uma das líderes da sociedade civil dessa região. Nas Américas, somos uma sociedade civil educada, empoderada, que chegou a grandes conquistas para poder trabalhar em conjunto para alcançar o envolvimento da sociedade civil, das pessoas afetadas, expandindo os serviços comunitários para realizar mudanças que gerem cura das pessoas que ainda estão sendo tratadas. Nelson Mandela diz que precisamos usar o tempo de forma sábia, sabendo que é sempre o momento oportuno para fazer as coisas de forma bem feita. Então, precisamos ser estratégicos com a utilização do tempo para cuidar da tuberculose, e agora mudamos as nossas perspectivas e fazendo as coisas de uma forma melhor. A região conseguiu eliminar a doença, e isso depende de uma cadeia formada entre todos os países, com novas ferramentas de diagnóstico, com a implementação de novos esquemas de tratamento que já foram cobertos. Se uma pessoa afetada por tuberculose multiresistente for tratada durante 4 anos, 8 meses, e eu, pessoalmente, quando tomava os medicamentos, tinha dificuldades, pois era difícil me auto-aplicar uma injeção durante 1 ano ou mais, tomar vários comprimimentos, ficar sem alimentação. O mais difícil para mim era lutar contra a indiferença das pessoas e lutar pela qualidade de serviços que no momento eram deficientes. Às vezes eu ficava sem comer, tinha que ir a um mercado onde não havia uma venda majoritária, às vezes não havia nem carne, mas havia todo o alimento descartado que eu coletava para subsidiar a minha própria alimentação. Mas todas essas dificuldades se transformaram em situações que me ajudaram a me formar como líder comunitária, e agora, com a minha recuperação, graças a Deus,
contei com o apoio de todos diretamente, fazendo mudanças para outras pessoas afetadas. Em 2018, tivemos uma experiência muito bonita na nossa clínica bolivariana, onde usamos um grupo de médicos, especialistas, psicólogos, psiquiatras, que nos permitiram cobrir pessoas que precisavam de tratamento, já estavam sendo tratadas há mais de 7 anos, mas que precisavam de uma aderência, pois os seus direitos estavam já vulnerados e precisavam se entender entre si. Vimos uma taxa de cura de 28, que passou de 28% a 70%. Assim como quando eu fiz meu tratamento e muitos colegas morreram, muitos ficaram surdos ou com outros efeitos das drogas. E nessa coorte tinham pessoas com tratamento injetável. E eu agora estava do outro lado, eu era parte da equipe que os atendia em termos de educação e papel comunitário. Eu tratava de toda a atenção de forma holística, uma consulta única. Controle com endocrinologista, infectologia, psiquiatra e exames basais, raio-x. Aunque demorasse 3 horas, só precisavam vir uma vez, garantindo transporte e segurança alimentar. Essas pessoas, alguns pacientes, ficaram com dificuldades na audição, mas com a esperança, alguns tiveram um transplante coclear, o apoio com aparelhos de audição, e também agora um novo estudo implementa novo esquema de tratamento, reduzindo o tempo e dando mais esperança. Não tínhamos tantos efeitos negativos, reduziram-se as hospitalizações, mas curamos mais pessoas, pessoas que ficaram alegres, devolvemos esperança, conseguiram trabalhar, e fizemos isso com a participação de mais pessoas da comunidade. E essa é a chave, é o pilar fundamental. Todos devemos ter isso presente. A comunidade é fundamental para conseguir os objetivos que nós temos. Os serviços de saúde, a implementação desses esquemas de tratamento, que são mais curtos, com a implementação dessas novas ferramentas tecnológicas de diagnóstico, que permitem chegar a todos os setores e o envolvimento da comunidade. Precisamos de investimento, precisamos de compromisso político para que nos ajude a manter no tempo todas as metas que nos colocamos. E como sociedade civil, para todos os que somos parte dela, precisamos defender mais essa demanda de prestação de serviços. Temos que pedir a aceleração da introdução de novos esquemas de tratamento e aumentar a triagem para poder prestar contas de todos esses setores que queremos abordar, dizendo que sim, estamos cumprindo com as metas, estamos empoderados. A região pode fazer mudanças definitivas, buscando a eliminação da doença. Quero dizer também, Pedro e companheiros, que aqueles que nos ensinaram o caminho que hoje seguimos, dizer que isso nos permitiu estar aqui. Eles foram pioneiros nesse trânsito e nós herdamos tudo o que estamos fazendo. Espero poder continuar reconhecendo as pessoas afetadas como seres humanos com dignidade, e devemos lhes restituir o direito à saúde,
e devemos apoiá-los amplamente nesse processo de tratamento. Para mim, é importante, como também fazer memória e lembrar que todas as pessoas que morreram deveriam ter tido um fim diferente. Há milhares de pessoas e com eles não temos mais tempo, mas milhares de outras podem se beneficiar da cura, do restabelecimento dos seus direitos e também, como diz o Dr. Penha, garantir a segurança alimentar dessas pessoas, ativando caminhos para cumprir com os programas de proteção social que existem nos países. Não estão estabelecidos pela lei, mas essas pessoas, 90% delas são parte da população vulnerável que tem direito a ter acesso aos serviços de proteção social do país. Desde que eu era paciente sem conhecimento da tuberculose, eu dizia que não é uma doença de pobres, mas afeta mais as populações mais vulneráveis. E por isso, os eventos catastróficos são muito maiores. Muito obrigado a todos e espero continuar fazendo mudanças significativas, como fazemos todos os anos, e obrigado pelo esse espaço, reconhecendo o trabalho da sociedade civil e das comunidades com a importância que foi dada. Muito obrigada. Obrigada, Karen, pelas suas palavras e pelo trabalho que você faz e que fazem todos e por compartilhar a experiência mostrando a importância da participação comunitária dos afetados para conseguir alcançar os ambiciosos compromissos que nós temos. O trabalho com a sociedade civil e todos os atores envolvidos, você falou de leis, outros atores importantes, como parlamentares, colegas da Frente Parlamentar de TB das Américas, é imprescindível trabalharmos juntos para que as pessoas e suas necessidades estejam no centro da resposta. Obrigada, realmente, Karen. Bom, estamos chegando ao fim, estamos com alguns minutos adicionais, estamos quase concluindo. Vamos concluir com a intervenção da diretora adjunta da Organização Pan-Americana da Saúde, a doutora Cili Thomas, que apresentará as conclusões. Obrigada, doutora Cili Thomas, por estar conosco. A senhora tem a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. Quero reconhecer a doutora Ethel Maciel, Secretaria do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária do Brasil, doutor Ricardo Penha Santos, vice-ministro de Saúde Pública do Peru, a senhora Karen Rivas, representante da sociedade civil e da Liga da Tuberculose na Colômbia, doutor Jaras Barbosa, colegas, e aos mais de 600 participantes. Quero agradecer a sua presença nesse evento de alto nível. Como disse o nosso diretor nas suas palavras introdutórias, a Américas está em posição singular para ser a primeira região do mundo para conseguir a eliminação. Como disse a doutora Mônica Alonso, em 2022, 14 países da região conseguiram uma incidência baixa de tuberculose, muitos no Caribe, alguns países estão no limiar de pré-eliminação da tuberculose. Isto pode ajudar nossos esforços para ser a primeira região do mundo para alcançar essa meta. Para conseguir isso, precisamos mais investimento para apoiar as tecnologias e inovação. Os instrumentos custo-efetivos de triagem, tratamento simplificado, diagnóstico molecular, tudo essas tecnologias nos permitem trabalhar, mas também precisamos de vacinas e trabalho de prevenção.
Semana passada, a Organização Mundial da Saúde divulgou um caso de investimento para a triagem e tratamento da tuberculose desenvolvido em 4 países, incluindo o Brasil, mostrando que a implementação da triagem e tratamento preventivo da tuberculose pode reduzir substancialmente a incidência e mortalidade da tuberculose. Esses investimentos mostram que pequeno investimento pode levar a benefícios econômicos de saúde significativos. Também os enfoques multissetoriais, incluindo o trabalho da comunidade, são essenciais para a eliminação da tuberculose. Todos os apresentadores mencionaram isso, mas, sobretudo, a última apresentadora, Karen Neves da Colômbia, que enfatizou a importância da comunidade e das pessoas afetadas diretamente pela tuberculose e a necessidade crucial de ter uma resposta efetiva centrada na pessoa. As intervenções de hoje nos lembram que, como região nas Américas, ainda temos desafios importantes para alcançar a meta de eliminar a tuberculose e também novas metas que foram estabelecidas pela reunião de alto nível da ONU sobre a tuberculose. Exemplos promissores como o Brasil, os programas de tuberculose comprometidos à eliminação da tuberculose e implementar esforços para acelerar a inovação. Peru também, que incluiu a saúde mental nos seus trabalhos com a tuberculose, otimizando recursos e também atualizando o seu sistema de informação. A tecnologia ajudada pela inteligência artificial é outro instrumento que pode ajudar na eliminação da tuberculose. A OPAS continua trabalhando com os Estados-membros nessa iniciativa de eliminação para que a equidade esteja no centro da nossa resposta e para acelerar a implementação de intervenções inovadoras com foco no fortalecimento de serviços integrados para alcançar resultados na saúde. Apoiamos mecanismos de cooperação técnica, como o Comitê de Luz Sinal Verde e outros grupos regionais de especialistas, como a Rede Supranacional para a Tuberculose e os centros colaboradores na Argentina e em Cuba. Além disso, a OPAS com um fundo estratégico, que é o mecanismo inestimável para apoiar os países a conseguir acesso a medicamentos essenciais e suprimentos estratégicos. Finalmente, quero enfatizar a necessidade de uma resposta multissetorial para a implementação dessas intervenções, abordando os determinantes sociais da saúde, incluindo a participação ativa da comunidade e das pessoas afetadas, para que, como disseram todos os apresentadores, não deixar ninguém para trás. Em conclusão, obrigado a todos os apresentadores e lembrem que é hora de agir. É hora de acabar com a tuberculose, porque juntos podemos fazê-lo. Muito obrigada. Obrigada, diretora adjunta, doutora Ciri Thomas, pelo seu trabalho. Com isso, concluímos o evento do Dia Mundial da Tuberculose. Agradeço aos panelistas, doutor Barbosa, doutor Alonso, doutora Maciel, doutor Penha, Karen Rivas e o doutor Ciri Thomas. Obrigado por estar aqui conosco. Agradecemos aos intérpretes, a toda a equipe da OPAS, que esteve atrás das câmeras, equipe de comunicação e a equipe de tuberculose da OPS, Marcelino, Julia Castilha, pelo seu trabalho. Espero que tenham gostado do evento e que essas mensagens, esse compromisso conjunto, possam continuar durante todo o ano, não só para o Dia Mundial, e reafirmem e fortalecem nosso compromisso de trabalharmos juntos, aproveitando as oportunidades que temos, acelerando as respostas, para que as Américas sejam a primeira região para eliminar a tuberculose. Muito obrigado e um bom dia para todos.